Olá, esses são os Diálogos Luso-Atlânticos. Eu sou o Rui Badaró, estou com o João Massano e hoje nós vamos conversar um pouco com vocês que nos ouvem, nos acompanham em nossos canais sobre política, ciência, arte e direito. João, tudo bem contigo? Tudo bem, Rui? E por aí também? Diga-me, daqui tudo caminhando. Diga-me, João, como está a situação política em Portugal? Aliás, pergunto, como podemos enxergar a política em Portugal? Eu acho que neste momento estamos a ter aqui uma polémica curiosa, no mínimo, em Portugal, a propósito das medidas que foram anunciadas pelo governo português de combate à inflação. De facto, eu acho que estamos numa posição neste momento de questionar se a política deverá ser ou não um truque de ilusionismo ou um truque de magia. Porque o que se discute neste momento, e se ouvirmos as intervenções políticas, ficamos verdadeiramente, diria eu, surpresos pela forma como as coisas estão a ser apresentadas. Não que não seja habitual o governo dizer que apresenta medidas fantásticas e a oposição dizer que as medidas não prestam, mas neste caso vamos mais além, ou seja, nós estamos numa situação em que o que se discute é se estas medidas são ilusionismo ou se são verdadeiramente reais, porque discute-se se o pacote que está a ser apresentado, que foi apresentado e que irá ser implementado, corresponde realmente àquilo que parece ser. Eu acho que neste momento a discussão é uma discussão que vai mais longe, vai mais fundo, porque nós estamos a falar da arte de governar um país. Será que a arte de governar um país se deve resumir a um exercício de comunicação? Será que os políticos têm que passar a ser especialistas só em marketing e em vender o que apregoam? É óbvio que a comunicação é fundamental, já falámos sobre isso, mas a questão para mim é mais grave, porque estamos a falar da vida de todos nós e, quanto a mim, deveria-se exigir aos políticos mais do que aquilo que se exige. Eu não posso aceitar que a política se resuma a uma estratégia de marketing e de parece ser. Não, a política tem que ser. Eu não posso parecer algo que não sou. E aqui o que nós estamos a discutir é o parecer, o ser. No fundo é uma discussão filosófica, porque ainda ontem um dos humoristas portugueses mais conhecidos, o Ricardo Araújo Pereira, teve um programa em que apresentava as medidas do governo como truques de ilusionismo. Porque a explicação que tem vindo a ser avançada por alguns comentadores políticos das medidas e tudo mais conduz à noção, ou pelo menos à impressão, que as coisas não parecem ser tão boas como parecem no princípio e à primeira vista. É como um truque que nos passa à frente e que nós não percebemos como é feito e parece fabuloso, mas depois vai saber e não é bem aquilo que parece. E, quanto a mim, há que exigir mais aos políticos. Os políticos têm que falar claro, têm que falar direto, têm que falar verdade, têm que dizer, mesmo que a medida seja má para nós, seja dura para nós, seja algo que conduza à austeridade, eu acho que temos que ouvir a verdade, temos que perceber o que é que se passa. Não podemos continuar a viver em algo que já falámos, que é a caverna do Platão, a alegoria da caverna, ou seja, nós estamos sempre, permanentemente, e agora cada vez de forma mais elaborada por causa das táticas de marketing que muitas vezes são usadas, perante reflexos numa parede e temos dificuldade em perceber o que é real. Eu pessoalmente queria saber estas medidas que foram apresentadas, queria que quer oposição, quer governo, e não sei se, não estou a dizer que são boas nem que são más, atenção, não estou a tomar posição em relação às medidas, mas gostava que numa altura de crise tão grave, que tanta gente passa por dificuldades, todos estamos a passar por dificuldades por causa da inflação galopante, eu gostava de saber, na realidade, o que é que está a ser feito, e não um truque de comunicação, quer de uma parte, quer da outra parte. E é isso que eu sinto. São truques de comunicação de um lado e do outro que não nos permitem ver a luz real do que se passa. E isto é que é a questão. Eu queria políticos que me dissessem a verdade. Ora, se a austeridade é por isto e por isto,
Se não é austeridade, se a medida é realmente boa, queria que fosse explicado pelo governo e queria que a oposição dissesse: sim, neste momento a realidade é esta ou aquela ou aquela outra, porque estamos numa crise gravíssima e não é razoável enganar as pessoas, quanto a mim. Não é aceitável. Desculpa, Rui. Diga, João, diga. Não, só ia dizer para concluir, não é aceitável que as pessoas não consigam ouvir a verdade. Porquê? Porque estão iludidas por um lado e por outro e não sabem quem é que fala a verdade, porque uns dizem que são as medidas fantásticas, os outros dizem que as medidas são péssimas, mas num momento de crise como o que vivemos, em que as pessoas estão a passar muito mal e com muito medo do futuro, era importante que a política fosse clara e transparente. Não é crível, João, não é aceitável você tratar a política, que, querendo ou não, representa a arte de governar, de forma não pueril, mas de forma superficial. Superficial no sentido de que você ilude o eleitor, ilude o governado e não apresenta a realidade dos fatos. Aliás, isso me fez lembrar rapidamente um filme que eu vou comentar contigo agora, aquele filme denominado The Prestige, de 2006, com o Michael Caine, o Hugh Jackman e o Christian Bale. Um elenco estelar, e logo no início do filme ele apresenta justamente o segredo da arte do ilusionismo. E me parece que da forma como você apresentou esse assunto, fica escancarado isso. A primeira etapa seria The Pledge, né? A segunda, The Turn, e o final, The Prestige. Ou seja, no começo, o mágico te apresenta algo que é ordinário, que é comum, ou uma situação fática que precisa ser solucionada, pensando já no político. O segundo ato, né, que é a virada, The Turn, o mágico ele pega esse algo que é ordinário e apresenta uma solução mirabolante, extraordinária, fora do comum, e que todos ficam né, impressionados, achando que o mágico ou o político apresentaram uma solução inusitada. Só que o terceiro ato mostra que não basta você transformar o que é comum em extraordinário, é preciso que você traga de volta, não basta você desaparecer com algo, você tem que trazer de volta a situação, o status quo anterior, o status quo real. E me parece que, ante esta situação que você nos apresentou, João, com relação à questão da inflação galopante em Portugal, e me parece não só em Portugal, em todos os países da Europa, e, aliás, vou além, em todo o mundo, me parece que a terceira etapa do ilusionismo é que não está a ocorrer. Ou seja, ninguém está trazendo de volta a situação ou o status quo real daquilo que foi apresentado como ordinário num primeiro momento. Pois bem, daqui, João, aproveitando a esteira desse comentário que fizeste nos nossos diálogos, eu gostaria de propor uma reflexão para os nossos ouvintes que nos acompanham via podcast ou os nossos colegas e que nos assistem aí pelo YouTube. E então, a minha indagação é a seguinte: hoje, dia 19 de setembro, o chefe de Estado brasileiro ele rumou, já está em Londres, acompanhando o funeral da Rainha Elizabeth II. E logo em sua chegada, ele rumou lá para a Embaixada do Brasil e, conversando com seus apoiadores, com a imprensa, ele apresentou um contexto político eleitoral. Então, a pergunta, a reflexão que eu convido aqueles que nos acompanham nos diálogos a fazer é essa propositura que ele fez, apresentando um contexto político eleitoral brasileiro, tendo em vista que as eleições serão daqui a alguns dias, né, daqui 15 dias, a pergunta que eu faço é: essa apresentação de contexto teve fins eleitorais / eleitoreiros? Ponto de interrogação. Não vou responder. É apenas uma sinalização que nós convidamos vocês que nos acompanham para trazer a resposta. E com isso eu já devolvo a palavra para ti, João.
Eu acho que é uma boa pergunta. Vamos ver o que é que nos respondem, quer nas redes sociais, quer por e-mail, que depois será disponibilizado quando for disponibilizado o episódio. Agora, eu também queria salientar outra situação que também me deixou a pensar e a refletir antes de passar aos temas que tu trazes, que é uma questão que eu ouvi hoje de manhã narrada num podcast, que tem a ver com uma concorrente do Big Brother aqui em Portugal, que entrou, claro, que é concorrente do Big Brother, e que confidenciou à apresentadora que só tinha dito ao marido, 2 semanas antes da entrada, que iria para o Big Brother. Ora, estamos a falar de uma senhora que diz que só disse 2 semanas antes. Questionada sobre a família, disse que tinha 4 filhos. Recordo que em Portugal o ano letivo está a iniciar-se, portanto a senhora foi para o Big Brother. Não sei, não consigo criticar, não consigo julgar, nem o quero fazer. Agora, o que eu pergunto é se isto é normal, 2 semanas antes da entrada, dizer a alguém que supostamente é alguém com quem tem uma relação muito próxima, que vai para um programa que pode implicar ficar lá, penso eu, 2, 3 meses, se for até ao fim, numa altura de início de ano letivo em que naturalmente os pais são fundamentais, na minha opinião, no acompanhamento das crianças na escola, na ida para a escola, ou pelo menos no acompanhamento da fase inicial, que é sempre a fase mais complicada, mais delicada do ano letivo, que é o retorno depois de férias à escola. Será que esta sociedade que vivemos neste momento fará sentido desta maneira? Será que o que nós queremos é isto? É normal alguém sair para um programa com a exposição mediática que tem um Big Brother desta forma, como um anúncio de 2 semanas antes da entrada ao marido? Não sei, se calhar é normal, se calhar eu sou antiquado, mas é uma questão que eu também deixo para reflexão, e se quiserem partilhar também connosco antes de passar a palavra, Rui, também façam o favor de o fazer através das nossas redes e digam-nos o que acham sobre isto, porque para mim não acho que seja normal, não que se tenha que anunciar ao mundo que se vai entrar no Big Brother, mas pelo menos a quem vive connosco, se calhar era conveniente avisar com alguma antecedência. João, Não são sei o que tempos tu achas. estranhos. São tempos estranhos. Literalmente são tempos estranhos. E aí, diante desse fato, confesso, estou estupefato, não imaginava tal possibilidade. Ainda que fosse, talvez fosse um planejamento por parte dessa pessoa com relação ao seu cônjuge, mas parece-me que a situação é muito maior, ou seja, você tem crianças envolvidas, nós temos uma sociedade que parece que nos dias atuais se preocupa muito mais com a imagem em detrimento efetivamente do conteúdo. Pô, nós estamos a falar de 4 crianças com um ano letivo a se iniciar. Não se trata apenas de um tutor, mas sim a mãe ou o pai dessas crianças. Enfim, não vou julgar. Gostei da propositura de reflexão para os nossos ouvintes de podcast ou que nos acompanham no YouTube, enfim, é uma excelente reflexão. E daqui vou emendar, então, uma terceira reflexão, já que o nosso Diálogos Luso-Atlânticos de hoje é propositivo, no sentido de convidar os nossos ouvintes a refletirem sobre assuntos que apresentamos hoje. Deve ter visto, João, que recentemente um jogador de futebol brasileiro, o Vinícius Júnior, que joga no Real Madrid, acabou por ter sido interpelado por um jornalista que estava a entrevistar o presidente de uma associação, enfim, e essa pessoa afirmou que se o Vinícius Júnior quisesse comemorar os seus gols dançando, que ele deveria fazê-lo no Sambódromo do Brasil e dever parar de fazer macaquices. Depois, no segundo momento, ele chegou até a pedir desculpas, dizendo que, na verdade, o macaquice não teria conotação
preconceituosa barra racista, né, que tão somente ele queria que o jogador não fizesse idiotices. Mas o fato, João, é que o jogador de futebol comemora do jeito que quer, desde que não falte com respeito para com o público, para com aqueles que o acompanham, ele deve ter a sua liberdade aí de comemorar o gol do jeito que entender positivo. E dessa situação, João, ontem eu assisti o jogo que o meu Real Madrid fez 2-1 no Atlético de Madrid. E na comemoração do jogador Rodrigo, que foi quem fez o gol, juntamente com o Vinícius Júnior, eles estavam dançando, e alguns torcedores do Atlético Madrid, do Atlético de Madrid, tal qual já haviam feito isso no ano passado, que levou uma série de punições no âmbito da UEFA, estenderam o braço, no melhor sentido aí, de cumprimento ao Führer, e isso causou-me não um susto, sim, num primeiro momento, mas num segundo momento, que situação abjeta, nojenta. Não é crível que em pleno século XXI, sabendo tudo que nós passamos pela perspectiva histórica, aceitarmos comportamentos das pessoas no sentido de agirem de forma preconceituosa, 2, agirem de forma racista, e o mais importante de tudo, não terem o mínimo de noção sobre o ambiente em que se encontram. Como você bem disse em sua fala, João, vivemos tempos estranhos. Deixa-me só acrescentar uma coisa, porque de facto nós em Portugal também tivemos um episódio relacionado com o futebol que revela a importância das pessoas que falam sobre o fenómeno. Ou seja, no caso que apontaste, há um jornalista que tem um discurso claramente discriminatório em relação ao Vinícius Júnior e que, em virtude desse discurso, provoca comportamentos em pessoas que têm o tal comportamento no jogo de ontem com a saudação nazi. Em Portugal, nós tivemos, na semana passada, o treinador do Futebol Clube do Porto, a família do treinador do Futebol Clube do Porto foi apedrejada dentro do carro quando saía do estádio depois de uma derrota do Porto. O que referem é que houve momentos de terror que foram vividos pelos familiares do Sérgio Conceição. Ora, quanto a mim, tem que se exigir responsabilidade social, voltamos ao princípio, ou seja, os políticos têm que ser responsáveis e transparentes perante quem os elege. Aqui, as pessoas que falam sobre um fenómeno como o futebol, que tem o impacto social que tem, que exacerba as questões relacionadas aos clubes, como exacerba, porque aquilo é uma paixão e tudo o que é dito tem uma repercussão tremenda, e que nós sabemos que há sempre pessoas nestes movimentos que se associam a estes movimentos para procurar criar confusão. Eu acho que temos que começar a exigir responsabilização social a estas pessoas. Temos que exigir responsabilidade a quem tem os comportamentos na sequência destas afirmações, mas também a quem afirma. Não é possível que o futebol continue a ser um mundo à parte em relação ao resto do país, Portugal, Brasil, onde for. O futebol tem que ser integrado e tem que ser punido tal qual como o resto do país. Ou seja, quem se porta mal, quem fala de forma irresponsável e exacerba estes ódios, estas paixões que depois conduzem a atos que não são aceitáveis, tem que também ser responsabilizado pela repercussão mediática que tem e pelo que provoca socialmente. As pessoas têm que perceber que uma coisa é falarmos numa mesa de café, outra coisa é falarmos num meio que divulga essa afirmação para quem nós não sabemos. Portanto, quando se fala numa televisão, quando se escreve num jornal, quando se fala numa rádio, quando se escreve numa rede social, e se tem impacto, tem que se ter cuidado, tem que se ser responsabilizado pelo que se diz. Não é admissível que as pessoas continuem a falar como se as ações não tivessem qualquer repercussão, porque depois as coisas acontecem e ninguém é responsabilizado e ficamos todos a olhar para o lado como se nada tivesse passado e ninguém devesse ser culpado. Não pode ser assim.
há certo tipo de afirmações que não são aceitáveis. Não é possível continuar a ter um discurso belicista, por exemplo, em Portugal, norte-sul, relativamente ao futebol. Isto tem que acabar, porque não é possível. Ou vamos esperar que haja, como aconteceu nos anos 90 em Inglaterra, os hooligans e outros que se aproveitaram do movimento de futebol para matar, para agredir, etc. Não é possível continuar à espera. Se tivesse acontecido alguma coisa grave com a família do Sérgio Conceição, por exemplo, se acontecesse alguma coisa à família do Vinícius, se fossem vítimas de atos racistas mais graves ainda do que aqueles que ele já sofreu, não há responsabilização de quem profere as afirmações. Não é admissível no Estado como aquele que nós queremos viver, que isto seja admissível. Isto não pode acontecer. E quem fala sem responsabilidade social tem que ser punido. Não é possível que isto continue a acontecer. Exatamente isso, João. Não é possível deixar isso acontecer e retornamos ao início dos diálogos. Responsabilidade social. Não é aceitável alguém poder proferir o que quiser, vociferar xingamentos, preconceitos, etc., perante uma mídia que tem alta repercussão e depois simplesmente fazer um pedido de desculpas numa rede social em que menos da metade acessa. Enfim, é uma situação, no mínimo, deplorável. Claro. Deplorável. E com isso, creio, encerramos os nossos diálogos hoje, certo, João? Ok, Então, certo. deixo para ti. Por hoje já está. Deixo para ti o encerramento, então. Não, eu quero convidar-vos a responder às nossas perguntas e às questões que foram sendo colocadas aqui hoje. Queremos ouvir a vossa opinião sobre as reflexões que foram aqui feitas, o que é que acham sobre estas situações e esperamos no próximo programa, na próxima semana, debater as vossas reflexões. Até lá, então. Abraço, até logo. Tchau, tchau. Um abraço.